E aí, lá no Nordeste do Brasil, Surge Canudos. isso, Antônio Conselheiro. começa a ter um problema. Por quê? Antônio Conselheiro, ele é uma figura bem mais antiga do que as pessoas acham. Décadas antes do que vamos conhecer como Guerra de Canudos, ele já estava atuando em várias regiões do Nordeste. Ele era uma figura curiosa. Ele era uma espécie de monarquista cristão, para dizer assim, mas ele misturava várias perspectivas em suas O teses. sebastianismo. e tal. Isso, era uma figura típica brasileira, para dizer o mínimo, né? E o Arraial de Canudos fica na Bahia, numa região, especialmente na época, muito inóspita, e ele começa a reunir uma comunidade ali, bem antes da queda do Império, diga-se de passagem. E essa comunidade, verdade seja dita, não era formada apenas de pessoas de boa índole. Especialmente quando ela começou a ficar grande, ladrões e pessoas de índole muito questionável adentraram ali, mas isso existe em qualquer lugar. Em qualquer vilarejozinho de 1000 pessoas, você já vai achar 10 canalhas lá dentro. Sim. Em sua esmagadora maioria, eram pessoas pobres, famintas, sem perspectiva de vida alguma. Muitos eram ex-escravos, né, Isso. que não conseguiram emprego, os chamados 13 de maio, né? Eles não eram nada mais, nada menos do que o fruto direto da República. A República erguida supostamente pelo bem do povo deixou centenas de milhares de desvalidos sem apoio algum. Posteriormente eu vou destacar a questão do Rio de Janeiro, mas depois vamos conhecer mais fortemente o termo política café com leite, mas isso é com o Campos Salles. Não existia uma noção nacional entre aquelas figuras. Eles eram pessoas incrivelmente provincianas. Eles eram como senhorizinhos feudais nos seus pedaços de terra. Veio o coronelismo, né? Isso. Vamos dominar. Eu sou presidente do Brasil, eu tenho que cuidar do Rio de Janeiro. Para que cuidar desses desvalidos no Nordeste? Então, em 1896, Canudos começa a ter problemas com Juazeiro, especialmente com o juiz de direito de Juazeiro. Por quê? Era uma comunidade já com mais de 20 mil pessoas, uma comunidade bem grande, e conta a história que eles tinham feito uma compra para construir uma igreja e fizeram uma compra de madeira. Essa madeira nunca foi entregue. E começaram a ocorrer algumas pequenas revoltas, como é que eu posso dizer, tumultos na região. Mas nada minimamente perto do que viria a ser destacado no Rio de Janeiro. Aí, o Exército Brasileiro, a pedido do juiz de direito de Juazeiro, envia uma pequena incursão militar, tanto que o comandante dessa incursão militar era um tenente. Só para você ter ideia, porque normalmente para quem não serviu de Forças Armadas é meio difícil entender, o tenente é como se ele fosse o soldado dos oficiais. Ele é o oficial mais moderno que existe. Ele invade essa região, ele não chega nem ao Arraial, propriamente dito. E ocorrem algumas escaramuças, ele é expulso. Muito bem. Nesse meio período, o Prudente de Moraes acaba tendo que deixar a presidência do Brasil, pois ele fica doente e ele deixa o governo para o vice-presidente da República, que era um senador pela Bahia. Deus, ele é um branco miserável agora. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Não lembro. Mas ele vai ser muito importante logo logo. E o que acontece? Nosso amigo, vice-presidente da República, que logo logo eu recordarei do nome dele, vê essa oportunidade como um ponto ímpar. Por quê? O vice do Prudente de Moraes era opositor do Prudente de Moraes e era membro do movimento jacobino do Brasil. Então, eles viram uma oportunidade real com afastamento por doença do Prudente de Moraes e da tomada e destruição total de Canudos como uma justificativa para que a República enveredasse
outra vez, como eles queriam, para uma ditadura. Vai a segunda incursão para Canudos. Dessa vez um pouco maior, já são algumas centenas de homens, alguns equipamentos, alguns obuses. Ela fracassa outra vez. Aí, eles decidem... Muito bem, acabou a brincadeira. Vamos enviar uma terceira incursão que é para aniquilar Canudos. Quem é o comandante dessa incursão? Coronel Moreira César. Coronel Moreira César, o corta-cabeças da Revolução Federalista, ele era o herdeiro político do Floriano Peixoto. A ideia era muito simples. Ele vai, destrói Canudos, volta em glória, derruba o Prudente de Moraes de vez e se institui um governo positivista no Brasil. Só que tem um pequeno problema no plano, porque quando Moreira César avança contra Canudos, a única coisa que ele consegue é ser um dos primeiros a morrer nessa incursão militar. Porque é uma incursão militar... Ele subestimou lá o poder de Canudos. Ele subestimou numa perspectiva completamente maluca. Ele avançou naquele terreno incrivelmente árido. As roupas na época dos militares, se não me engano, eram azuis. Então, aquilo se destacava muito no horizonte. As marchas eram muito abertas. Então, ele não se preocupou nem um pouco com a capacidade de reação do inimigo, que era muito maior. Muito bem. Ocorre o ataque. O ataque fracassa tremendamente. Só que aí, para além da derrota, tem um problema muito mais sério. Porque a terceira incursão é muito maior do que as duas anteriores. E ela foi com equipamentos muito caros, com canhões de extrema capacidade, armas modernas. E como eles fugiram... Eles deixaram todos aqueles equipamentos para trás. Então, o que já era complicado se tornou muito pior. Porque agora, aqueles 20 mil desvalidos de Canudos estavam armados com o que de melhor o exército brasileiro tinha. A situação ficou tão grave que o general Arthur Oscar, que foi colocado para comandar a quarta e última incursão militar contra Canudos, mesmo avançando com mais de 6 mil homens, ele não conseguiu derrotar o Arraial de Canudos. Ao passo que o ministro da Guerra, normalmente o ministro da Guerra é muito mais uma figura política, que era o Marechal Bittencourt, ele recebeu ordens diretas do Prudente de Moraes para que ele rumasse pessoalmente para Canudos, para tentar resolver a questão. Ele até tem muito sucesso nisso, ele reorganiza a logística da região, né? Ele é muito efetivo nessa questão. E, a partir de um dado momento, eles começam a tomar ações militares menos ofensivas, vamos dizer assim. Eles se valem de mais estratégia, então eles bloqueiam os postos onde o pessoal do Arraial pode conseguir recursos. Eles cobrem o lugar de logística do Arraial. Eles começam a bombardear se não me engano era Monte Santo o nome, com um canhão chamado... O canhão é muito revelador o nome, chamava-se Matadeira. Eles bombardeavam com tudo que podiam, mas por que isso acontecia? Pensemos, eram 20 mil desvalidos sendo massacrados pelo exército a olhos vistos. Euclides da Cunha não nos deixa mentir sobre isso, né? Mas por quê? Não existia crítica sobre isso. Porque enquanto Canudos era massacrada, no Rio de Janeiro, uma campanha de medo foi instituída de um modo tão amplo. Eu vou dar uma noção para o senhor de quão maluca era a divulgação na época. Se dizia que Antônio Conselheiro, no Nordeste do Brasil, estava reunindo um exército monarquista para reestruturar o Império do Brasil. Era esse o nível da situação. Do boato, né? E qual foi um dos principais divulgadores dessa maluquice que fazia comícios abertos no meio da rua? Uma figura que logo retornará à história, chamado Nilo Peçanha, deputado federal. Ele vai ser presidente, né? Isso, muito mais por um acidente do que qualquer outra coisa. E Nilo Peçanha, nas ruas do Rio de Janeiro, conclamava as pessoas a empastelarem. Empastelar era um termo da época para destruir jornais. E ainda existiam jornais monarquistas na época, vale destacar. Jornais esses que foram destruídos, muitos dos seus líderes e editores foram assassinados nas ruas do Rio de Janeiro. E aí surgiu outra figura, que é o Campos Salles.
Campos Salles, se eu não me engano, na época ele era o presidente... E de os São Paulo. ânimos do Clube Jacobino de dar o golpe? Acabou, morreu? O Clube Jacobino, como eu disse ao senhor, ele queria que Moreira César tomasse o controle. Morto, quem poderia liderar esse movimento? Deus, eu preciso lembrar o nome do vice-presidente, que é muito importante para o prosseguimento dos fatos. Enfim, logo ele retorna à minha mente. Mas eles seguiam atuantes. Tanto que muitos de seus membros, especialmente um homem chamado Diocleciano Mártir, ele fomentava no seu jornal de nome muito original, chamado O Jacobino, que Canudos precisava ser destruída, que a imagem de Floriano Peixoto deveria se manter altiva, que era um governo muito maluco. Floriano Peixoto não, Prudente Moraes era presidente, só que era um presidente odiado pelo povo, que queria um maluco que tinha morrido poucos anos antes, enquanto o seu próprio vice o odiava, e a conspiração comia solta por todos os cantos do país. Finalmente, após praticamente um ano de guerra, em novembro de 1897, o Arraial de Canudos é completamente destruído. Existem registros do general Arthur Oscar, que comandou essa devastação, onde ele envia para o presidente da República e tantos outros, como se fosse o ato mais glorioso que o exército brasileiro havia perpetrado em anos. Ele fala da honra dos soldados que avançaram contra os lunáticos, contra os fanáticos de Canudos. O Antônio Conselheiro, ele morre pouco tempo antes disso. Eles desenterram o corpo do Antônio Conselheiro, cortam a cabeça do corpo, e há registros de pessoas, por exemplo, ocorreu algum tipo de escaramuça e alguém de Canudos era capturada. Mesmo que a pessoa, de algum modo, cooperasse e auxiliasse, a pessoa era torturada, e quando a pessoa não cooperava, eles torturavam a pessoa ao ponto de que ela desse vivas à República. Era esse o nível da situação. O Arraial é completamente destruído. O que sobra é explodido com dinamite, é incendiado, e praticamente 90% das pessoas ali morrem. Assassinadas, queimadas, degoladas. Tinha gravata vermelha. Foi um ato assombroso da nossa história. Foi um massacre brutal do exército. Isso aí foi uma vergonha pro Brasil. O termo genocídio, ele só surge muito mais na frente, no século XX. O que é genocídio? Genocídio é um ato de destruição premeditado contra um grupo, um povo, ou o que quer que seja. Aquilo foi um ato de genocídio. O intuito do exército brasileiro, mas não era o exército brasileiro como instituição. Como não? O exército brasileiro estava representado pelo ministro da Guerra, um de seus generais mais destacados, Arthur Oscar. Moreira César, uma das figuras mais proeminentes, havia morrido pouco tempo antes nessas incursões militares. Então, sim, era o exército brasileiro que ali estava para aniquilar aquelas pessoas exércitos que não tinham... Quantas daquelas pessoas podiam lutar? Algumas poucas milhares de pessoas. Mais de 70% das pessoas que morreram ali eram mulheres, eram crianças, eram pessoas que não tinham condição alguma de reagir ao que acontecia em Canudos. Então, foi um ato de genocídio terrível, comemorado com todo tipo de pompa. E aí, o senhor me perguntou o que os jacobinos estavam fazendo. Pouco tempo depois de toda essa devastação, pouco tempo mesmo, menos de 15 dias depois, o general Bittencourt volta ao Rio de Janeiro e algumas tropas de Canudos também vão ao Rio de Janeiro para serem recepcionadas pelo Prudente Moraes. O que acontece? Prudente Moraes vai a bordo de uma determinada embarcação. Lá, ele é muito mal recebido, para dizer o mínimo. Até militares de baixa patente fazem questão de ignorá-lo, de várias maneiras. Só pode ver, por exemplo, hoje em dia, até mesmo o Lula, quando ele está em algum evento militar, ele recebe continências, ele recebe todas as honras de um chefe de Estado. Exatamente. Eles não fizeram questão alguma de mostrar algum respeito pela figura dele. Era evidente que algo estava estranho ali, mas não se sabia o que exatamente estava acontecendo ali. Ele
aperta a mão de quem quer que ou estivesse interessado em falar com ele. Ele volta para... Eles estavam mais especificamente no que é hoje o Arsenal da Marinha, ali perto do Museu da Manhã. Aquela coisa horrorosa que o Eduardo Paes construiu lá no Rio de Janeiro. Medonho. Jesus. Custou uma fortuna aquela desgraça ainda. Ele volta. Quando ele chega em terra, se ouve um grito de Viva Floriano. Em algum lugar. Alguém grita em algum lugar. Viva Floriano. E, muito rapidamente, surge na frente dele um homem. Um homem surge na frente dele. E aponta uma garrucha para ele. Uma garrucha de 2 canos. E ele aperta o gatilho. Para quem não está muito familiarizado com armamentos, uma garrucha daquela época, lembremos, o Prudente de Moraes já era um homem de idade, era mais do que o suficiente para ter estourado o Prudente de Moraes completamente. Mas aí é o destino agindo, mais uma vez. O nosso assassino, proeminente, a garrucha, ela tinha 2 gatilhos. O lado que ele apertou não disparou. E foi tempo suficiente para o Prudente de Moraes pegar a cartola que ele tinha, afastar a garrucha dele, e o nosso dito assassino começou a ser atacado ali. Só que o ministro da Guerra, presente, Marechal Bittencourt, ele não permite que ele seja morto. Aí, como consequência, o nosso dito assassino mata o Marechal Bittencourt. Marechal Bittencourt morre. E aí, nesse meu tempo, nosso querido vice-presidente da República retorna à Terra. Muito alegre, por alguma razão. Só que logo ele fica um tanto quanto preocupado, porque ele vê que Prudente de Moraes não morreu. O que diabo está acontecendo ali? Só me refresca a memória. Qual foi o nome daquele cara que tentou matar o Bolsonaro? Adélio Bispo. Adélio Bispo. O nome do nosso assassino, acho que era Marcelino Bispo. A história e suas curiosidades. Quem era Marcelino Bispo? Um soldado de baixa patente do exército, sem nada de muito destacado na carreira. Até aí, nada demais. Prudente de Moraes volta até o Palácio do Catete. E lá, ele percebe que o vice-presidente da República não está presente. Mas o Palácio do Catete está lotado. Rui Barbosa está presente. O Custódio de Mello, que havia sido anistiado, voltou a participar do governo. Algo estava estranho. Como diria havia algo de podre no reino da Dinamarca. Aí, passa um tempo, 24 horas, o Marechal Bittencourt é enterrado. E aí, naquelas ironias inacreditáveis da história, a morte do Marechal Bittencourt, que até mesmo Machado de Assis declama toda sorte de frases elogiosas ao Marechal Bittencourt, um dos genocidas que destruiu Canudos virou um dos heróis proeminentes do Exército. A situação foi tão louca que, na Escola Naval, o Alto Comissariado Estudantil aprovou uma moção de urgência para que um quadro do do Marechal Bittencourt fosse colocado na sala dos estudantes, como exemplo de boa conduta. Só que nesse enterro, por alguma razão inexplicável, eu realmente não sei diagnosticar por que isso aconteceu, a população começou a abraçar o Prudente de Moraes. Desse momento em diante, o Prudente de Moraes se tornou uma figura inacreditavelmente popular no Brasil. E, nas semanas posteriores, nós descobrimos o que foi que aconteceu. Diocleciano Mártir, o chefe do jornal O Jacobino, aquele grande admirador do Floriano Peixoto, ele havia ele havia convencido Marcelino Bispo a matar o Prudente de Moraes. Por quê? Porque Prudente de Moraes estava levando o Brasil, aquela balela sempre, estava levando o Brasil para longe das perspectivas de Floriano Peixoto e blá blá blá. E esse homem era muito fraco mentalmente, ele acreditou nesse tipo de tolice. Existem até registros, ele tentou matar o Prudente de Moraes em 4 ocasiões e várias vezes ele desistiu. Muito bem. Quando começa a ser debelada toda essa trama, se descobre que o clube militar estava envolvido, que a trama foi
feita dentro do militar. Se descobre que até mesmo alguns militares da Marinha estavam envolvidos nessa trama. Trama essa, que se tivesse sido bem sucedida, certamente mergulharia o Brasil numa ditadura horrenda. Só o que aconteceu? Por causa desse atentado, o Prudente Moraes instaura estado de sítio no Rio de Janeiro. E o que ele se aproveita para fazer? Ele aproveita para destruir os seus inimigos da oposição jacobina. O clube jacobino é praticamente destruído por causa disso. E ele destrói o pouco que sobra da imprensa monarquista no Brasil. Então ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. E sobra uma figura para ser. Ele não podia se candidatar à reeleição, né? E sobra um dos seus aliados mais próximos, que foi o homem que disse a ele: você deve mover tropas de norte a sul para destruir Canudos, que é o Campos Salles. Campos Salles se torna presidente da República. E o que temos para falar do Campos Salles? É no governo Campos Salles que ocorre o Funding Loan, um acordo que ele toma com bancos europeus para renegociar a dívida brasileira, que acaba se mostrando um desastre pouco tempo depois, porque ele coloca como garantia, por exemplo, boa parte dos recursos que o Rio de Janeiro tinha. Mas genial, maravilhosa a ideia. E ele acaba se tornando um presidente assustadoramente impopular durante quase todo o governo dele. Ele é tão impopular que quando ele sair do governo, em 1902, ele vai ser vaiado. Mas vaias assim assustadoras pela população. Só que o Campos Salles, ele era muito mais inteligente do que os 3 presidentes anteriores. Que ele percebeu uma coisa: como diabos eu vou governar o Brasil se eu vou ficar brigando com o Congresso e com os deputados? Melhor dizendo, com os senadores e com os deputados. Eu preciso arrumar uma maneira de governar o Brasil sem que eu tenha problemas com o legislativo. O que ele faz? Ele cria o que nós vamos conhecer como política dos governadores. Isso. E, posteriormente, vai enveredar na política do café com leite. Por quê? O que ele faz? É muito simples. Você, governador, na época presidente estadual, né? Você é presidente do estado de São Paulo. Se você mover ações para que os seus deputados, os seus senadores aprovem o que eu quero, eu estou pouco me lixando para o que você vai fazer no seu estado. Agora, só imagine mais ou menos o que era isso no Nordeste, por exemplo. Tanto que coisas como voto de cabresto, eleições completamente fraudadas, começam a se tornar o dia a dia. Por quê? Já que simplesmente o presidente da República deu salvo-conduto para que essas pessoas cometessem crimes a olhos vistos, elas assim o fariam. Tanto que o Campos Salles, um idiota completo, ele escreveu um tratado dizendo que o seu principal intuito era restaurar a economia do Brasil. Podemos dizer que ele conseguiu isso malemar, de maneira não muito proeminente, mas não podemos dizer que ele fracassou por completo. Ele perde o seu mandato, né? O mandato acaba, né? O mandato acaba. E é eleito novo presidente da República em 1902. No caso, em 1901 para assumir em 1902. Quem agora é o presidente do Brasil? Rodrigues Alves. Rodrigues Alves é agora presidente do Brasil. Outro paulista. São 3 paulistas na sequência. O Rodrigues Alves, existem registros que constam que quando ele rumou para o Rio de Janeiro para assumir o mandato, ele testemunhou, né, toda aquela onda de ódio contra o Campos Salles. Ele dizia que queria ter um governo voltado para questões pequenas. Ele dizia que queria resolver a economia, que ele não queria ser presidente lendário, nada disso. Só que aí ele muda completamente de ideia. Por quê? O nosso amigo Rodrigues Alves, como bom paulista que era, e como bom sabedor da importância do café em São Paulo, ele percebeu um problema no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um problema muito sério no seu porto, que é o Porto do Rio de Janeiro. Como é que eu posso dizer? Era uma merda. Era uma merda, terrível. Era mal feito, era ineficiente. O Rio de Janeiro era assolado por toda a sorte de doenças que o senhor pode imaginar. Tanto que
marinheiros de marinhas estrangeiras faziam todo o esforço do mundo para não desembarcar no Rio de Janeiro. Varíola era como se fosse gripe no Rio de Janeiro naquela época. Então o que ele faz? Eu não só... Primeiro ele quer reformar o porto. Mas não é muito pouco. Eu não vou reformar o porto. Eu vou transformar o Rio de Janeiro numa cidade do mundo moderno. Eu vou trazer o Rio de Janeiro para o século XX. Eu vou trazer o Rio de Janeiro para a era dos boulevards franceses. Tanto que é algo muito inspirado pelo que foi feito pelo Napoleão III durante o seu governo na França. Quem ele chama para liderar essa empreitada leviatânica? Ele chama um engenheiro que havia trabalhado durante muitos anos para o próprio Império, chamado Pereira Passos. Pereira Passos, também. E o que acontecia na época, ele simplesmente pegou o Pereira Passos, pronto, você agora é o prefeito do Rio de Janeiro. Eu quero ser seu prefeito, ponto. E ele deu poderes praticamente ditatoriais ao Pereira Passos, ao ponto que ele tinha poder para decidir de coisas como qual seria a cor de determinada rua, a decidir se alguém seria processado pelo sistema jurídico convencional ou não. Era esse o nível da situação. Então, onde eles resolveram focar? Existia uma área no Rio de Janeiro, onde hoje existe o Teatro Municipal, por exemplo, bem perto, onde é o Arsenal da Marinha também. E eles resolveram fundar a Avenida Central, o polo grandioso desse novo Brasil. E com coisas que existem hoje no Rio de Janeiro, como a vista chinesa, por exemplo, remonta a essa época. Então, todo o investimento do mundo foi colocado para fazer isso. Só que existia outro problema. Não era só infraestrutura. A cidade era um polo de doenças. Ele precisava resolver a questão das doenças. Uma política higienista, né? Quem ele chama para resolver essa questão? Ele chama uma das figuras que eu tenho mais dificuldade para analisar na nossa história. Ele chama um jovem médico chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, figura bem famosa, né? Mas por que eu digo que ele é uma figura difícil de analisar? Como eu vou destacar bem rapidamente daqui a pouco, o Oswaldo Cruz envereda por um caminho dantesco, em vários sentidos. Só que ele era um gênio ao mesmo tempo, porque com base em estudos de cubanos e ingleses, ele parte do pressuposto de que coisas como dengue, varíola, etc., só existem por causa dos ovos desses insetos. Se você promover uma política de profilaxia que destrua esses ovos antes de germinarem, você resolve o problema. E ele estava muito certo nisso, tanto que ele vai conseguir erradicar a varíola do Rio de Janeiro. Só que a questão é como ele faz isso. Tal como Pereira Passos, ele recebe poderes ditatoriais sobre as questões de saúde. Vai gerar a revolta da vacina, episódio triste da história do Brasil. Aí o que acontece? A situação era tão louca que muitas das pessoas viviam em antigos casarões que remontavam à época do Império. Pessoas viviam amontoadas ali, porque era o que dava para pagar. Lembremos que o Brasil estava falido desde o advento do Rui Barbosa. Rui Barbosa, diga de passagem, que ainda era senador nessa época. Que maravilha, né? Ele vai morrer com cargo público. E tanto Oswaldo Cruz quanto Pereira Passos levam a cabo uma política, para não dizer maníaca, completamente lunática, onde casas podiam ser invadidas se assim eles quisessem, casas poderiam ser demolidas se assim eles quisessem, pessoas seriam processadas da maneira que eles achassem conveniente, tanto que, quando a Avenida Central começa a ficar mais ou menos pronta, ali pelos adidos de 1903, Pereira Passos e o Oswaldo Cruz e o Rodrigues Alves desfilam pela Avenida Central, o pouco que estava construído ainda, né? Ah, que cá está o advento do novo Brasil. Eles só não perceberam três coisas. Eles não perceberam que o exército ainda estava presente no cenário nacional. Eles não perceberam a revolta que se avizinhava na população. E eles não perceberam que um certo grupo de monarquistas estava agindo nas sombras também. O que aconteceu? O exército, na figura especialmente de Lauro Sodré,
Quem é Lauro Sodré? Que eu destaquei lá atrás, auxiliar do ministro da Guerra Benjamin Constant. Ele era um positivista completamente fanático. Se o senhor se recorda bem, no começo eu disse, devemos nos recordar sempre que possível do termo grão-mestre da Grande Oriente do Brasil. Lauro Sodré era grão-mestre da Grande Oriente do Brasil naquela época também. Tanto que ele conduziu um evento pró-Floriano Peixoto no cemitério São João Batista, naquele período, completamente maluco, dizendo que os jacobinos haviam salvado a França do desastre na Revolução Francesa, e o tipo de maluquice. Lauro Sodré, tal como Benjamin Constant havia sido no passado, ele era professor catedrático da Escola Militar da Praia Vermelha. E ele acreditava piamente que o Brasil estava indo pelo caminho errado, e seus alunos acreditavam também. O aniversário do Lauro Sodré, se eu não me engano, é 14 de outubro. Era comemorado como se fosse uma data magna pelos aspirantes a militares naquela escola. Nossa, que ridículo. Existiam alguns desses nomes vão ficar razoavelmente proeminentes na nossa história. Algumas figuras chamam como Eurico Gaspar Dutra, outras como Euclides Figueiredo, pai do Marechal Figueiredo, e tantas outras. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.